fazer a oração, agradecendo ao Papai do Céu a oportunidade de estarmos aqui, junto com os nossos anjos de guarda, o nosso protetor, com a espiritualidade boa e amiga desta casa, para mais um dia de aprendizado. Que possamos ser, o Alejandro possa ser intuído, amparado, a leitura do CID possa ser esclarecedora, preparando o nosso coração e a nossa mente para o aprendizado. Que Papai do Céu derrame suas bênçãos sobre os enfermos, aqueles que estão necessitados do teu carinho, do teu amor. Que nós possamos ter fé, paciência, benevolência, indulgência e a esperança. Que a esperança não é nada mais que a herança, se soubermos esperar. Que assim seja. Ao passado. Vilão de muitas pessoas. Não. Todos os seus erros e suas fraquezas se escondem nele. E você não pode mudá-lo. No entanto, procure aprender com ele, descobrir quais foram os seus erros para que você não os cometa novamente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quando o passado persegue. Quando nós estamos inseridos no Espiritismo, frequentando uma casa, assistindo palestras, fazendo cursos, fazendo evangelho no lar, fazendo leituras sobre o Espiritismo, e nós falamos em passado, a maioria das pessoas acham que nós vamos falar de vidas passadas. É um assunto que instiga bastante a curiosidade das pessoas, né? Inclusive até pessoas que não são adeptas do Espiritismo. Quem não conhece uma pessoa que já foi alguma vez numa vidente, numa cartomante, com a curiosidade de saber quem foi na vida passada, né? O bacana é que todo mundo foi rei, rainha, príncipe, só coisa chique, só coisa boa, né? Não é bem assim. Mas nós estamos inseridos numa doutrina que acredita em vidas passadas, que acredita em reencarnação, nós acreditamos. O que nós temos que levar em conta é que nós não temos só o passado de outras encarnações. Nós temos um passado mais próximo, um passado dessa atual encarnação. Eu, Alejandro, tenho um passado de outras encarnações, mas tenho um passado dessa encarnação atual, assim como vocês. Ano passado, semana passada, ontem, algumas horas atrás. Tá ligado? Tudo isso é passado. Com intervalo de tempo mais curto ou mais longo, mas é passado. Algumas pessoas têm um passado com mais acertos. Outras pessoas têm um passado com menos acertos. Algumas pessoas sabem lidar melhor com o passado. Outras pessoas nem tanto. E tem aquelas pessoas que vivem quase mais o passado do que o presente. E por que será que isso acontece? Eu vou responder essa pergunta com outras perguntas. Nós temos a mesma atitude quando acontece uma determinada situação. Todos nós temos a mesma atitude. Todos nós agimos exatamente da mesma forma numa determinada situação. Não, né? Nós não somos robôs. Nós não estamos programados. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo, faça aquilo. Se não acontecer aquilo, faça aquilo. Não. Nós somos seres pensantes. E nós também temos que levar em conta que nós temos pessoas que veem o mundo de uma forma mais racional. Algumas pessoas que veem o mundo de uma forma mais emocional.
e outras pessoas que veem o mundo de uma forma mais ativa. São formas diferentes de ver o mundo. E não podemos esquecer também que nós temos as nossas bagagens individuais, nossas experiências, nossos aprendizados, nossas vivências, o nosso passado de outras vidas e o passado dessa atual encarnação, um passado mais próximo, que faz parte da gente. A gente costuma culpar muito a vida passada, né? Isso que está me acontecendo deve ser coisa da vida passada. Como se nessa vida a gente andasse 100% na linha, né? Não, a gente comete erros igual a que a gente cometeu em outras encarnações. A gente está aqui justamente para aprender, para se melhorar. Para a gente conseguir fazer com que o passado deixe de nos perseguir, vamos colocar assim, nós precisamos vencer o nosso passado. Como é que nós vamos vencer o nosso passado? A gente vai fazer uma analogia. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos imaginar que nós estamos na escola. A escola que nós frequentamos quando criança, ou a faculdade, depois adulto, mas a escola. O passado, e nós vamos colocar o presente também, são nossos professores. Eles estão aqui para nos ensinar, para nos auxiliar. Nós somos os alunos, estamos aqui para aprender. A Terra é a escola. Junto na nossa sala, nossos amiguinhos, são nossos parentes, marido, mulher, filhos, amigos, desafetos também. Mas as pessoas que fazem parte da sala de aula da qual nós estamos inseridos, são as pessoas que estão encarnadas ao nosso lado e que vão estar nos auxiliando, ajudando a gente a vencer o nosso passado. E o dia a dia é aquelas horas que nós passaríamos lá na escola. Só que ficou um período de tempo mais longo. Mas o nosso dia a dia é como se fosse aquelas 4 horas lá na escola. Aquele período matutino ou vespertino, a gente está lá para aprender. Só que daí é em tempo integral agora. Então a gente vai fazer essa analogia. A gente vai pensar na vida como uma grande escola. Nós estamos aqui para aprender. E no dia a dia, nós passamos por provas. Passamos por provas, por testes, por expiações. Tem provas individuais, provas em dupla, provas em grupo, igual na escola. Tem coisas que somente nós mesmos podemos fazer por nós. Tem alguma coisa do meu passado ou do meu presente que eu tenho que resolver. Compete a mim, faz parte da minha responsabilidade para comigo. Alguma também é responsabilidade para com um próximo. E também existe a prova, o trabalho em grupo, em dupla, que também faz parte do dia a dia, do nosso aprendizado. Nós temos que aprender a nos colocar no lugar do outro, a ajudar quando o outro precisa de ajuda, a pedir ajuda quando nós precisamos de ajuda. A gente tem que colocar o orgulho embaixo do sapato e pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho e nem precisamos fazer tudo sozinho, senão a gente estaria sozinho aqui, né? A gente não estaria nesse coletivo, que são nós encarnados aqui, certo? Então, eu parei para pensar assim, como Deus é bom e misericordioso com a gente. Nós temos a oportunidade de uma nova encarnação. Nós temos uma nova oportunidade de quitar os nossos débitos, sanar as nossas dívidas, consertar erros e falhas do nosso passado, fazer com que o passado deixe de nos perseguir quando algo acontece que nos desagrada. E Deus nos dá uma nova oportunidade desse reparo. E além dessa nova oportunidade, Ele também nos dá a bênção do esquecimento. Que a gente vir para essa nova oportunidade inocentes, vamos colocar assim. Vocês já imaginaram, a minha mãe dessa atual encarnação, numa outra encarnação foi minha irmã, minha filha, e eu por alguma coisa eu tirei a vida dela na outra encarnação. Será que ambos, ou eu ou ela, ou os dois, teríamos estrutura psicológica para saber conviver com isso e entender que isso é o passado
é uma outra encarnação, quando nós tínhamos uma outra consciência e não deixar isso influenciar nas emoções de hoje, no nosso presente? Será que nós teríamos estrutura para isso? Eu acho difícil, eu acho que não. Então Deus nos dá a oportunidade do esquecimento para facilitar o nosso convívio com as pessoas à nossa volta. Pessoas que nós gostamos, pessoas que nós não gostamos ainda, que nós temos nossos desafetos, e sim, nós não somos perfeitos, estamos aprendendo. Tem pessoas que a gente não vai com a cara, tem pessoas que a gente não se entende, mas isso aos poucos nós vamos aprendendo que nós somos todos irmãos e devemos amar a todos, né? Quando eu falei que a gente vem inocente, eu falei porque assim, ó, a gente vem como bebê. Aí a gente vai crescendo, vira criança, adolescente, tudo mais. Quando a gente é criança, a gente está como se a gente fosse um copo vazio. Essa nova oportunidade vai enchendo esse copo aos poucos. E eu falo que a gente é inocente. Eu vi recentemente no Facebook, uma mãe perguntou para a filha o que ela achava de ir num casamento entre pessoas do mesmo sexo. 2 homens ou 2 mulheres. E a criança respondeu, vai ter docinhos? Então, gente, a criança não está se importando com o relacionamento daquele casal, se vai ser 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher. Contanto que haja respeito, está tudo certo. Então, a gente vem para cá inocente. E as nossas bagagens é que vai fazendo, vai nos formando como pessoas, né? O passado, ele vem para nos ajudar. O passado é algo bom. Ele é um professor, como eu falei antes. Ele está aqui para nos auxiliar. Mas nós temos que levar em conta também que nós temos que ser bons alunos também, né? A vida, ela é uma grande escola, mas pouco se ensina a quem não sabe ser aluno. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar nos conhecer, nós temos que buscar nos perdoar, nós temos que buscar perdoar o próximo, nós temos que procurar o nosso melhoramento, né? É para isso que nós viemos encarnação após encarnação, para buscar o nosso melhoramento, para vencer o nosso passado, para o que nos incomoda deixar de nos incomodar. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar uma atitude diferente. Nós não podemos fazer a mesma coisa e esperar um outro resultado. Isso não vai acontecer. Não adianta eu plantar espinho e esperar colher flor. Não vai acontecer. Se eu quiser plantar a flor, eu vou ter que colher a flor. Ou não adianta eu plantar banana e querer morango. O que eu emanar de energia, nós somos energia, nós vibramos. O que eu mandar de energia para o universo, vai voltar de energia para mim. É assim que funciona. Então, eu vou lá e perdoei uma pessoa. Aí acontece a outra pessoa me perdoar. É assim que funciona porque a gente está emanando energia de perdão, nos perdoando, perdoando o próximo, sendo mais tolerantes, se colocando no lugar do outro, porque quando é para a gente toma uma atitude, quando é para o outro, a gente toma outra atitude. Eu vou lá pedir um favor. A gente quer que a pessoa nos auxilie nesse favor que a gente pede. Quando a pessoa vem pedir um favor para a gente, não tenho tempo, não estou afim, não posso agora. É mais ou menos assim que funciona. Eu vou colocar algumas situações aqui para a gente perceber que assim, a gente vencer o passado são coisinhas simples. É que nem assim, eu tenho dificuldade de dizer não. Eu não gosto de dizer não, tenho dificuldade. Eu estou atolado de serviço, não tenho tempo de fazer mais nada, mas vem um amigo meu do trabalho e fala, tu pode fazer aquela parte lá do trabalho para mim hoje, porque eu marquei com a minha namorada de ir no cinema. Você não poderia, você não tem tempo. Você está atolado de serviço, você tem os seus compromissos. Você gostaria de dizer não. Aí você fala, tá bom, pode ser. E o teu amigo vai lá, curte o cinema com a namorada e tu tinha marcado um jantar com amigos também. E de repente tu liga para todos os teus amigos e cancela. Aprender a dizer não é vencer o teu passado.
Se tu tem dificuldade de dizer não, se você não sabia fazer isso ou ainda não sabe, a partir do momento que você começa a conseguir fazer isso, você vence o seu passado. Parece uma coisinha simples, uma coisinha bobinha, uma coisinha pequena, mas cada um sabe o que pesa para si, cada um sabe a dificuldade que tem no seu interior. Cada um sabe a luta que é vencer essa simples coisinha que é dizer não. No momento que você não pode dizer, não pode aceitar aquilo ali. Claro, um não raciocinado, não vou dizer não porque ele que se vira, ele tem que fazer o trabalho dele. Se porventura tu está folgado e consegue estar auxiliando ele naquele momento, ok. Mas se não dá, não tem como a gente se prejudicar. Nós temos que levar em conta nós também. Uma outra situação. Eu estou no trânsito. Uma pessoa corta a minha frente. Acontece o tempo inteiro. O pessoal não dá pisca. Quando dá pisca, acha que a pista já está livre e quer entrar na tua frente. Gruda no teu carro, querendo que tu acelere mais do que é para andar. Aí cortam a minha frente, eu meto a mão na buzina, xingo, o que geralmente a maioria faz. E o que eu ganho com isso? Nada. Muito pelo contrário, eu perco. Porque como eu falei antes, nós somos energia. Nós emanamos essa energia de ódio, de raiva, para aquela pessoa. A gente não sabe nem quem é. E acabando, o universo manda para a gente de novo depois. Porque nós somos energia e nós somos sintonia. Então, aquilo que nós mandamos, a gente vai ter de volta. Então, uma semana depois, eis que outra pessoa corta a minha frente. E eu tenho pelo menos duas alternativas. Ou eu ajo exatamente igual, xingo, boto a mão na buzina. Ou eu faço diferente, eu boto o pé no freio, dou o espaço dele. A gente não sabe o porquê que ele está dirigindo daquele jeito, o que aconteceu. A gente sabe julgar o próximo, nisso a gente é campeão. Porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo. A gente não sabe o porquê que ele fez aquilo. Só que se eu não emanar aquela energia de raiva, botar a mão na buzina naquela hora, aquela energia não vai voltar para mim. Eu vou continuar com a minha energia boa, de paz, de tranquilidade, e ela vai se refletir no meu dia. Assim como aquela energia de raiva, de mão na buzina, vai refletir no meu dia também. Então é uma escolha minha, né? É uma escolha minha. Aí, tu vai me dizer assim, Alejandro, então se eu não xingar mais o cara, se eu não botar mais a mão na buzina, nunca mais ninguém vai cortar a minha frente. Não, isso vai acontecer N vezes, o tempo inteiro, todos os dias, se duvidar. O que vai acontecer é que tu vai saber lidar melhor com a tua energia. Tu vai treinar a tua paciência, a tua tolerância, o não julgamento do porquê que ele fez aquilo. Você vai se melhorar para si mesmo. Você está fazendo isso para você. Você está vencendo o teu passado. Você era impaciente, você tem um pouquinho mais de paciência hoje. Você não era nem um pouco tolerante, você foi um pouquinho tolerante. Você costumava julgar, porque ele não dá pisca, porque ele não dá certo. Agora não. Por que será que ele fez isso? O que será que está acontecendo que fez ele dirigir dessa forma? Como eu falei antes, nós somos campeões em julgar. Mas não gostamos de ser julgados. Recentemente eu tive a oportunidade de mudar de emprego. Eu estava pedindo há um tempo já para Deus a oportunidade de um recomeço. Eu estava há 7 anos trabalhando na mesma empresa e eu estava desmotivado por N motivos. Mas eu vou falar de um motivo só que é o principal, na minha opinião, porque é o motivo que mais competia a mim. Eu estava insatisfeito com a forma como eu estava 7 anos lá, e no decorrer desses 7 anos, óbvio, há 7 anos atrás a minha consciência era bem diferente do que é hoje. Aprendi um pouquinho. Tem muito que aprender ainda, meu Deus. Faço um monte de coisa errada, sou orgulhoso pra caramba, tenho consciência disso. O primeiro passo é assumir o nosso erro. Saber que eu sou orgulhoso e assumir para mim que eu sou orgulhoso. Não adianta nada eu esconder de mim mesmo que eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Só que além de assumir, eu tenho que tomar uma atitude para combater esse meu orgulho. Não adianta só eu assumir, sou orgulhoso e vamos deixar por isso, eu sou assim, me aceitem desse jeito. Não.
Eu tenho que fazer a minha parte, a parte que compete a mim. Então, eu pedi a Deus uma oportunidade de um recomeço, porque eu estava insatisfeito, porque eu vesti máscaras no decorrer desses 7 anos. Eu não mostrei o real Alejandro para todo mundo que estava lá. Eu trabalhava numa academia de musculação, eu atendia várias pessoas durante o dia. E aquela pessoa eu achava que era um pouco mais maleável, então eu era eu mesmo. Aquela lá eu achei que não, então eu fingia ser uma pessoa que eu não era. Por orgulho, por imagem, por aceitação. Então, em alguns momentos, eu não fui o Alejandro que eu realmente sou. Eu fui um Alejandro com uma máscara na frente do meu rosto. Só que com o passar do tempo, nós estamos assistindo umas palestras, vamos lendo uns livros, procuramos nos melhorar um pouquinho, né? Essas máscaras parecem que ficaram pequenas para o meu rosto. Eu não queria mais fazer uso delas. Não estava mais legal, estava me incomodando demais. Então eu pedi a oportunidade para Deus de um recomeço. Dentro da minha área ou fora da minha área, não importava. Mas um recomeço para mim fazer diferente. Para mim vencer esse meu passado. Para mim chegar num outro ambiente, sendo eu. Claro, eu vou ter que ser compromissado com o meu trabalho, ter ética profissional, sim, mas sendo o Alejandro, sendo quem eu realmente sou. Não fingindo ser uma pessoa que eu não sou, não vestindo máscaras para agradar aquele ou para agradar aquela, sendo eu, me agradando, me respeitando, respeitando a minha essência. Eu estou há 1 mês e meio só nesse novo trabalho. Até agora eu estou conseguindo cumprir com a promessa que eu fiz para mim mesmo. É muito recente, óbvio. Mas eu poderia ter começado exatamente como no outro emprego, há 7 anos atrás. Eu poderia já ter vestido uma máscara e fingido ser uma pessoa que eu não sou para agradar uma pessoa ou outra. Não, gente, eu quero me agradar, eu quero ser feliz, eu quero ser quem eu sou. Isso que eu coloquei para mim. Essa é a minha meta pessoal, vamos dizer assim. Se eu vou conseguir seguir ela à risca, eu não sei. O vencer o passado deixar de nos perseguir, são passinhos. Vamos imaginar que nós temos uma escada com uns 30 degraus. A gente não vai subir os 30 de uma vez. A gente vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar no 30. Então, eu tenho consciência de que eu sou orgulhoso pra caramba, que eu já falei pra vocês aqui. Eu ainda sou muito orgulhoso, mas eu já fui muito mais. Talvez nessa vida eu não vença o meu orgulho, mas vai estar um pouquinho melhor. Isso que é vencer o passado são pequenas coisas. A galinha não enche o papo de grão em grão. Com a gente é exatamente assim, a gente não precisa fazer grandes feitos para vencer o nosso passado. O melhor de tudo, assim, nós temos que ter vontade para isso. Nos esforçar, querer de verdade, acreditar, ter fé, porque em momento algum nós estamos desamparados. Quando eu recebi o tema do compromisso de hoje, lá na CEIU, no centro de Blumenau, a Anice veio falar comigo e ela me passou o tema, e num primeiro momento eu pensei, não gostei muito. Aí depois eu pensei, foi o meu orgulho. Aí depois eu pensei, gostei. Antes mesmo de gostar do tema, de aceitar ele para mim, eu já estava sendo intuído, gente. Em momento algum nós estamos desamparados. O que acontece é que nós estamos tão no automático que nós não prestamos atenção enquanto Deus é bom com a gente, o quanto Ele nos auxilia. A gente entrou para começar o tratamento, a gente foi fazer a preparação da sala, eu me lembro certinho, o Lothar fez a oração inicial e eu não prestei nada de atenção na oração dele, porque eu estava sendo bombardeado positivamente com intuição sobre o que pesquisar para o dia de hoje. E eu queria sair o mais rápido possível daquela sala para botar o negócio no papel e não me esquecer mais. Para mim ter um norte, ter onde começar. E foi o que eu fiz. Eu saí de lá e fui escrevendo. E o tempo inteiro eu fui intuído, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu fui intuído e ajudado. Uma amiga minha que não fazia ideia desse meu compromisso de hoje, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp de uma lembrança de 1 ano atrás. Ela não sabia desse meu compromisso, não sabia o tema, e eu vou fazer a leitura desse texto no final dessa palestra, porque ele é fantástico. O tema é O Passado Me Ensinou. Quando eu recebi, eu não me acreditava, gente. E era uma lembrança só do Facebook de 1 ano atrás, e ela resolveu me mandar, para ver como a gente está o tempo inteiro
inteiro sendo intuído, ajudado pela espiritualidade, a partir do momento que nós nos comprometemos com a mudança. Nós nos comprometemos a vencer o nosso passado que nos incomoda. Junto dessa oportunidade de um novo emprego, me surgiu outras oportunidades e eu procurei agarrar todas as oportunidades que eu tive chance. Como mudou bastante a minha rotina, outros horários, outros lugares de frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, eu mudei a academia que eu faço meu treino pessoal. E lá eu encontrei uma pessoa que há uns 3 anos atrás eu errei com essa pessoa. Eu tenho consciência de que eu errei com ela, eu já tinha há 3 anos atrás, mas o meu orgulho, a minha imagem, a minha vergonha de ir lá assumir a minha culpa e pedir desculpas, não me deixava eu ir lá pedir desculpas. Como não era uma pessoa do meu convívio habitual, torna mais fácil, a gente não vê a pessoa. Mas lá, uma vez ou outra, mercado, shopping, rua, a gente acabava se esbarrando. E não se olhava, não se cumprimentava, mas ficava uma coisa meio estranha. E eu comecei a me incomodar mais com isso. Como eu já falei, a gente vai adquirindo uma consciência maior, melhor, diferente. E eu precisava pedir desculpas para essa pessoa por causa do meu erro. Eu precisava para mim. Se ele me perdoou ou não, eu não sei. Eu pedi desculpas. Como é que aconteceu? Encontrei ele na academia. E foi bem tenso aquele treino, porque eu via que ele dava umas encaradas, mas não me cumprimentava, mas não falava comigo, eu também não cumprimentava, e eu saí de lá péssimo. Não falei com ele naquele momento, que estava acompanhado de outros amigos, e eu não achei um momento oportuno. Mas voltei eu para minhas orações e falei, Deus, me dá a oportunidade de encontrar com esse cara sozinho. Gente, deu uma semana. Uma semana, eu descendo a esteira rolante, ele subindo. Eu fui na direção dele e falei, eu posso falar contigo? Ele falou, pode. Daí eu falei, me desculpa, perdão, me desculpa, repeti umas trocentas vezes, perdão e desculpa. Falei, eu não agi certo contigo há 3 anos atrás, eu tenho consciência disso. Hoje uma consciência um pouquinho melhor, graças a Deus a gente se melhora um pouquinho, o processo é lento, mas se a gente está afim, a gente se melhora. E eu quero te pedir desculpas, eu quero te pedir perdão. Nada justifica o que eu fiz, não foi legal. Me perdoa, me desculpa, beleza? Beleza. Se ele realmente me perdoou ou não, como eu falei para vocês, gente, eu não sei. Mas para mim foi excelente. Saiu um peso das minhas costas. Olha quantas coisas eu venci. Gente, eu venci meu orgulho, eu venci a minha imagem, a minha vergonha, assumi o meu erro, assumi a minha culpa, querer fazer diferente. Porque, gente, se eu assumir a minha culpa e estou procurando fazer diferente, significa que eu não vou repetir aquele erro ali. Pelo menos não é a ideia. Então, aquilo ali, eu venci. Nem que seja uma partezinha só. Uma coisinha pequena, mas eu venci. Vencer o passado é isso. O passado deixar de nos perseguir é isso. São coisinhas pequenas, cada um sabe o que incomoda, o que precisa mudar, o que precisa corrigir, aquele desafeto que tem, aquela pessoa que precisa perdoar, para seguir em frente. Nós precisamos olhar para o passado, mas nós precisamos viver o presente. O passado, ele serve para a gente ter conhecimento de que a gente tomou uma atitude indevida naquela situação e quando ela surgir num outro momento, fazer diferente. Realmente nos ensinar. Esse é o papel dele. Como eu falei antes, como se ele fosse o nosso professor. Imaginando que nós estamos lá na escola. Pensando sobre o tema, quando o passado persegue, eu pensei também em quando nós perseguimos o passado. E eu achei que isso é perigoso. Porque quando o passado nos persegue, nós temos que pensar que Deus, a espiritualidade, são sábios. Sábio, misericordioso, justo. Ele aproxima as pessoas certas para resolver aquela situação. Tudo acontece com sabedoria. Quando o passado nos persegue, é com sabedoria para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos ensinar a vencer aquilo que nós precisamos vencer, aquilo que nós precisamos melhorar. Quando nós perseguimos o passado, geralmente tem orgulho, tem egoísmo, tem inveja, tem ódio, tem rancor, tem mágoa, tem melindre.
a gente já consegue perceber só por isso que não é uma coisa tão sensata e tão inteligente quando o passado nos persegue. Né? Porque tem gente que, ai, quando eu tinha aquilo, ai, quando eu era isso, ai, quando eu trabalhava lá, ai, como eu gostava daquilo, ai, como eu queria daquele jeito. Gente, se mudou é porque precisava da mudança. Ela mudou a situação para te ajudar a você mudar também. Você precisava mudar por algum motivo. Se você não precisasse mudar ou a situação não precisasse mudar, as coisas estariam no mesmo jeito como estavam antes. Só que a gente demora a entender, demora a aceitar. Nós somos mimados. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós somos teimosos. Ai, se não for assim, eu não quero. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Então, para nós vencermos o nosso passado, para ele deixar de nos perseguir, nós temos que primeiro assumir que nós não somos perfeitos ainda, que nós temos muito a aprender. Temos que nos perdoar, perdoar as pessoas à nossa volta e dar o nosso melhor. É por aí. Eu vou fazer a leitura daquele texto que eu comentei com vocês. Eu vou fazer a leitura de uma forma bem pausada, porque eu achei fantástico o texto, gente. É maravilhoso. Cada um vai conseguir perceber o que toca o seu interior. Eu vou ler de forma pausada porque cada frasezinha dá para a gente refletir em alguma coisa. Algumas pessoas já venceram aquilo ali, algumas pessoas precisam vencer, algumas pessoas estão passando por uma situação que tem a ver com aquilo. Mas, gente, o texto é fantástico. O passado me ensinou. O passado me ensinou a transformar meus medos em curiosidade. O passado me ensinou a não confundir gostar com comodidade. O passado me ensinou a importância da convicção quando o assunto é sentimento. O passado me ensinou a não testar a profundidade de um rio com os 2 pés. O passado me ensinou que o ciúmes é um tempero, mas tempero demais desanda o prato. O passado me ensinou que eu não devo satisfações, mas sim respeito. O passado me ensinou que confiança é algo que se compra às cegas. O passado me ensinou a importância de saber dizer não sem me sentir culpado pelo fato de atender primeiro às minhas necessidades, que eu falei anteriormente. O passado me ensinou que as pessoas não somem, perdem o interesse. O passado me ensinou a não acreditar em um estou com saudades se não for acompanhado de um como faço para te ver. O passado me ensinou a não me preocupar com coisas que só o tempo pode resolver. Tem coisas, gente, que a gente coloca na mão de Deus. A gente reza e espera o momento certo. Porque às vezes não depende só de nós, depende de um próximo, mas ele não está no tempo dele ainda. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, de vencimento do passado. O passado me ensinou que não tem como um relacionamento dar certo se o orgulho for maior que o próprio sentimento. O passado me ensinou que o companheirismo é a chave para um relacionamento estável. O passado me ensinou que sinceridade, se não for aliada ao bom senso, de nada adianta. O passado me ensinou a não roubar a oportunidade dos outros a amadurecerem em situações difíceis. Isso é difícil de aprender, né, gente? Eu levei muito na cabeça para aprender isso e ainda não tiro 10 se eu for fazer uma prova sobre isso. Porque a gente sempre quer fazer pelos outros, que não quer que a pessoa sofra, que não quer que a pessoa passe por aquilo, mas às vezes é a prova, é o teste dela. É como se fosse tá na 5ª série, tem que passar pela matemática. Tu não vai poder deixar com que aquela prova ela não precisa fazer e ela passa mesmo assim para o 6º ano. Não acontece assim. Se compete a ela passar aquela prova, vencer aquilo ali, compete a ela. Só que às vezes a gente quer fazer no lugar da pessoa e a gente acaba atrapalhando. A gente acha que está ajudando, mas às vezes a gente acaba atrapalhando. Eu fiz muito isso com a minha mãe, gente. Muito, 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 muito. Eu errei muito com isso. Ainda erro, mas estou errando um pouquinho menos. É difícil.
O passado me ensinou que para cada um a palavra amor tem uma intensidade e uma definição. O passado me ensinou que ser inteligente emocionalmente não significa que não irei sofrer, mas que sei dos riscos que corro. O passado me ensinou a importância de fazer outros darem um sorriso ou dois. O passado me ensinou que a pessoa apaixonada de ontem pode ser a pessoa fria de amanhã. O passado me ensinou que não devemos entregar o ouro de bandeja, mas sim dar pistas de onde ele pode estar. O passado me ensinou que para ser feliz é necessário ser um pouco bobo. E também não ter razão o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente tem que escolher entre ser feliz ou ter razão, né? Aí eu estou optando mais nesse momento por ser feliz, por ser quem eu sou. O passado me ensinou que não existe coisa mais gostosa do que ser gostado pelo que se é, sem joguinhos, sem medos, sem máscaras. O passado me ensinou que deveríamos aprender mais com ele. Frederico Elboni. Muito obrigado. Obrigada, Alejandro.